Olá, estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. O programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Quando a gente fala de espiritismo, quando falamos de doutrina espírita, é muito frequente as pessoas perguntarem, então fala-se de espíritos? Fala de morte? Fala da vida após a morte unicamente? Na verdade, a proposta da doutrina espírita vai muito mais além do que isso. Se nós dissemos que a doutrina espírita fala dos espíritos, é como se separássemos e nós não fôssemos espíritos. É como se falássemos de outros e de terceiros. A grosso modo, se nós fôssemos analisar, todos nós somos espíritos. Você, eu, todos aqueles somos espíritos e aqueles que não enxergamos agora também são espíritos. O que difere uns dos outros é a possibilidade de estar encarnado ou de estar desencarnado. Nessa terminologia que Allan Kardec utilizou para diferenciar aqueles que estão vestidos com o corpo de carne daqueles que já não dispõem desse corpo. Efetivamente, a nossa natureza é de ser imortal. Somos todos imortais, somos seres imortais. Em alguns momentos, vestimos uma roupa de mortalidade para, nesse pequeno espaço de tempo, experienciar coisas que irão marcar a nossa intelectualidade e a nossa emoção por um longo prazo. Se forem coisas positivas, para sempre. Se forem coisas negativas, o aprendizado irá nos dizer que aquilo que eu agreguei no campo da minha emoção, dos meus valores, não coaduna com a minha existência, com a minha essência, com a minha origem divina, e então farei o esforço para me desfazer. E as conquistas boas, positivas, daquelas que são coerentes com essa essência divina que todos dispomos, permanecerão, calarão em nossa intimidade para sempre. Podemos dar o exemplo disso quando falamos de algumas dificuldades que trazemos na alma. Tenho muita dificuldade de perdoar, uns dizem. Outros podem falar, eu sou muito pouco paciente, eu sou arrogante, tenho dificuldade de ser humilde. Qualquer que seja dessas características que de todos nós perambulam em nossa alma, habitam a nossa alma, podemos perceber em determinado momento que é necessário eu desenvolver a humildade. Preciso ser um pouco mais humilde. Como fazê-lo? Como diminuir um pouco o tom da minha arrogância, da minha prepotência, do meu orgulho? Como me fazer humilde? A vida oferece muitas oportunidades. Algumas dessas oportunidades, elas são bastante suaves. São aquelas possibilidades dos convites amorosos que a vida faz. Quando nós refletimos e nos esforçamos sem precisar nenhuma coerção externa para que isso aconteça. É quando amadurecido eu percebo, eu preciso me esforçar para tanto. Já não faz sentido eu agir desta ou daquela forma. Em outras tantas, esse esforço da vida, quando não parte de nós, de dentro para fora, acaba vindo um esforço de fora para dentro da vida para nos convocar, nos provocar a mudar de rumo. Muitas das vezes, aquela mesma possibilidade de sermos mais humildes, que falávamos há pouco, ela não parte de um esforço próprio. Nós estamos felizes com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. Muitas das vezes temos uma posição de humilhar ao outro, de não considerar aquele numa situação, seja profissional, seja financeira, seja do destaque social, digamos, inferior, numa posição outra que a nossa, e nós então não o valorizamos, humilhamos, utilizamos dessa pessoa, atropelamos com a nossa prepotência, arrogância, cargo, posição financeira, seja o que for. Estou satisfeito com isso. Acho que é assim que a vida vive. Afinal, eu fui privilegiado com a beleza, com a saúde, com o dinheiro, com a capacidade intelectual, então eu mereço isso tudo e os outros que me sirvam. E tantos quanto conhecemos, muitas das vezes vivem assim. Mas não faz sentido ter uma vida desta. A própria natureza mostra que isso não faz sentido, não é de nossa natureza. E a vida então se dá conta de arranjar mecanismos para nos colocar outras possibilidades de reflexão na vida. São nessas situações em que nós nos deparamos com grandes dificuldades. Perdemos aquilo que achamos tão valoroso. Alguns, o dinheiro. Outros, o ente querido. Alguns tanto, a saúde. E nesse momento de perda,
daquilo que nós nos imaginávamos no alto da arrogância, da prepotência, como infalíveis, inquebrantáveis, poderosos, rui-se. E nesse ruir-se é o momento da reflexão. Poxa, eu achava que tinha tudo, que podia tudo. E agora então percebo que isso é tão frágil. E essa reflexão, provocada pela dor da perda de tantas essas que comentamos, pode nos trazer um processo de amadurecimento. E ao amadurecer, construímos em nossa intimidade algo melhor, a virtude que não dispunhamos. Fazemos calar a paixão que nos atrapalhava e deixamos então ganhar espaço na nossa intimidade a virtude que nos faltava. Este exercício que a vida nos provoca é o grande desafio da existência. Quando nos perguntamos se eu sou um espírito imortal, por que Deus me manda ao mundo com um corpo de mortalidade? Com um corpo mortal, um corpo que perece, que envelhece, qual é a finalidade disso? Exatamente para aquele que habita o corpo aprenda aquilo que o corpo possa oferecer. Porque o corpo, antes do ventre materno, não existia. A multiplicação celular, a partir da formação do zigoto, na intimidade do útero materno, é que o corpo se faz e nos acompanha ao longo de toda a existência. Mas logo mais, quando esta já não for possível, a vida orgânica, iremos nos apartar deste corpo, que estávamos até então ligados intimamente. Mas então voltaremos à nossa essência. Mas o mais interessante dessa história toda, da história da vida de todos nós, é que, ao me apartar deste corpo, que não sou eu, mas estou eu, apenas permite expressar a personalidade dessa existência. Mas quantos corpos eu já habitei? De texturas de pele diferente, de tez de pele diferente, altura, peso, fenótipo, genótipo diferente, em um ambiente cultural, ora deste ou daquele ambiente, deste ou daquele país, e o somatório deste grande caldeirão de oportunidades intelectuais, culturais, emocionais, nas quais eu fui exposto ao longo de todas as existências que já tive agora, somos nós. Nós somos o somatório de todas essas existências. E ao concluir de mais esta existência, ele vai se somar, como se fosse uma página a mais nesse grande livro de história, onde nós somos os protagonistas, mas também somos o autor principal e único desse livro da nossa existência. O que o Espiritismo nos propõe não é falar de espíritos, mas é falar de cada um de nós. Allan Kardec sabiamente define, no prefácio de uma obra que ele intitulou O que é o Espiritismo, uma obra simples, onde ele inclusive recomenda a leitura anterior ao Livro dos Espíritos, o livro base da doutrina espírita. Mas no prefácio dessa obra ele faz uma definição bastante interessante. O Espiritismo é a ciência, ele propõe como ciência, que se desdobraria, e podemos refletir isso, como uma filosofia que deságua numa proposta de religiosidade. Mas a partir do princípio, o Espiritismo é a ciência, que estuda, e ela deve definir seu objeto de estudo, como toda ciência o faz. Ao Espiritismo, a definição é estudar o espírito, a sua natureza, a sua origem, o seu destino e a sua relação com o mundo material. Isso quer dizer que cabe ao Espiritismo estudar a nós mesmos, porque afinal quem é espírito? Somos nós. Então podemos, sem perda de significado, mudar a definição de Kardec ou reinterpretá-la como o Espiritismo é ciência que estuda-nos, estuda a nós, a nossa natureza, do que somos feitos, a nossa origem, como fomos criados, o nosso destino, para onde estamos caminhando e a nossa relação com o mundo material, deixando muito claro que nós não somos matéria. Nós não somos o corpo material no qual habitamos, mas nós somos o espírito que habita esse corpo. Assim, quando nós nos oportunizamos essa visão um pouco mais ampla, larga, expandida de quem somos, faz muito mais sentido os reveses momentâneos que a vida nos oferece. Porque não há castigo divino, há oportunidade de aprendizado. Não há um pagar o preço, mas sim o reflexo das nossas próprias opções. Não há algo como um destino, mas sim uma colheita de semeadura livre pela qual fizemos. Ao Espiritismo, cabe então a oportunidade, na percepção da imortalidade da alma, da reencarnação, do entendimento que a lei de causa e efeito é a base da justiça divina,
nos explicar aparentes antagonismos, injustiças, discrepâncias que a vida oferece, quando no fundo, tudo no universo está permeado pelo amor divino. Assim, o Espiritismo nos permite compreender de uma maneira mais profunda o quão o amor de Deus está em tudo e ampara a todos. No desvalido, no desamparado, na aparente injustiça, nas dificuldades. E não por acaso nós encontramos Jesus nos dando um profundo amparo ao dizer que bem-aventurados são não os que têm dinheiro, sucesso, emprego, saúde, mas bem-aventurados são aqueles que têm misericórdia, mansuetude, que têm sede e fome de justiça, aqueles que são brandos, que são pacíficos, porque é o profundo significado da existência. As leis de Deus são leis de amor. E o grande exercício dos seus filhos, de nós, dos espíritos imortais, é o aprendizado do amor. Então, se pudéssemos resumir uma única frase, qual é o grande significado dessa existência e por que aqui estamos, poderíamos dizer, para aprender a amar. Esse é o grande significado da vida. E a doutrina espírita, como tantas outras religiões, doutrinas que promovem o bem e o bom, nos apoia, nos auxilia, nos estimula e nos dá parâmetros para aprender a amar. O grande significado dessa existência. Está no ar, então, mais um programa Presença Espírita. Acompanhe-nos, para você que está conosco aqui na TV Vila Velha, canal 16, nas quintas-feiras, a partir das 22 horas. Acompanhe-nos ao vivo pela rede social, pelo Facebook, trazendo a sua sugestão, sua pergunta, a sua colocação, ou se não, acompanhe-nos no canal do YouTube Presença Espírita Ponta Grossa e lá você encontrará este e todos os outros programas, podendo assistir na comodidade da sua rotina, do seu dia a dia. Estamos terminando o primeiro bloco. Esse programa será um programa de perguntas e respostas, como fazemos costumeiramente, onde você poderá trazer as suas dúvidas, onde nós trazemos muito das dúvidas que nos chegam ao longo da semana, e aí poderemos discutir um pouco mais sobre a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Já já voltamos com o nosso segundo bloco. Olá, uma boa noite. Estamos de volta agora no segundo bloco e, como sempre fazemos, a apresentação do livro que será sorteado hoje. Quem quiser participar, por favor, entre na nossa página no Facebook dizendo quero participar do sorteio. E hoje nós temos um livro importantíssimo e ótimo para todos nós. É um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E nós vivemos hoje no mundo, apesar dos tantos avanços científicos, tecnológicos, mas vivemos num turbilhão como se estivesse numa nau sem rumo, cheio de trabalhos, de dificuldades, tempestades morais, e apesar de todo o nosso avanço. Joana de Ângeles, então, ela resolveu focar alguma dessas situações da atualidade nesse livro excelente que é Após a Tempestade. Os temas que ela trata aqui: calamidades, desprezo à fé, poluição e psicosfera, paixões, filhos ingratos, sexualidade, delinquência, perversidade, violência, alucinógenos, viciação alcoólica, anticonceptivos e planejamento familiar, infortúnios, aborto, guerra, suicídio, desencarnação, exorcismo e mais outros problemas que ela cita aqui. E esse livro está atualíssimo, né? Mas ele foi escrito em 1974. Por aí nós vemos que a humanidade não faz muito esforço para progredir, porque esses problemas continuam mesmo. Mas se você quiser participar, receber esse livro, você entra na nossa página e escreva que você quer
participar. Hoje, como o Maurício já falou, nosso programa tradicional de perguntas e respostas. Eu vou já aproveitar o Maurício, vou começar a fazer uma pergunta que sempre é repetitiva, mas que é importante, porque a resposta pode ser enfocada por diversos ângulos. A pergunta é o seguinte, Maurício: como é visto na espiritualidade a questão do casamento e do divórcio? A gente pode abordar o casamento sob dois aspectos. Se a gente fala assim sobre o casamento civil, sobre o aspecto legal, há muito pouca importância na espiritualidade. A legalidade, o trâmite civil, ele serve muito para o respaldo do casal frente às obrigações daquilo que é a legislação pertinente, muito para preservar o casal dos seus direitos, quando há uma separação, quando há uma morte, quando há uma descendência. Então esse é o aspecto importante. Então, independente deste ou não, o casamento aos olhos da espiritualidade, para nós espíritos mortais, ele acontece muito antes do papel, da assinatura, e transcende essa relação civil. Casar é a responsabilidade que nós devotamos um com o outro, na proposta do aprendizado e crescimento junto. Casar, seja na relação que for de duas pessoas, em que decidirem na convivência comum, em viver maritalmente, sob o mesmo teto, é dividir os tropeços, aprender em conjunto, é compreender o outro, entender que o outro é um grande professor das virtudes que não dispomos, assim como nós somos do outro. É desenvolver a paciência, a compreensão, a compartilhamento, a amizade, a solidariedade, construindo laços profundos de amor e afeto. Quando nós nos dispomos a esse processo, efetivamente estamos casados. Ter a paciência de superar as crises que são naturais nas relações a dois, ter o empenho para doar-se, abrir mão, ceder. Esse é o processo de casar, de estar vinculado. Agora, para a doutrina espírita, o casamento é indissolúvel? De maneira nenhuma. Quando nós percebemos, não por um processo de leviandade, não porque eu desejo novas aventuras, não porque eu cansei do outro, como se o outro fosse descartável, como se nós não tivéssemos responsabilidades emocionais em relação ao outro. Mas quando nós percebemos num processo de maturidade, de reflexão mais aprofundada, onde o tempo nos percebe dizer que eu não tenho mais a capacidade emocional para acompanhar o outro, quando eu não tenho mais a estrutura para dar conta daquela relação, muitas das vezes ela está caminhando para uma relação doentia, de uma relação que já não é mais salutar para os outros, talvez seja, e é uma decisão de foro íntimo, de decisão individual, pessoal, parar ali aquela relação e tomar outro caminho, outro rumo. Então, não há uma possibilidade de qualquer um de nós que seja em dizer que está certo ou errado fulano ou beltrano, por separar-se ou mesmo para continuar a caminhada com o outro. Não temos condições e possibilidades de dizer, ao olhar externamente, que aquilo deve ou não deve continuar. Salvo nas situações onde percebemos alguém do casal sob uma violência, uma opressão moral, emocional ou mesmo até física. Salvo essas condições, cabe a cada um de nós, quando em estado de lucidez e de perfeita possibilidade de decisão, de tomar a decisão em que eu irei continuar caminhando ou irei parar ali. E caberá a cada um de nós, quando tomar essa decisão, a tranquilidade de ter feito, oferecido melhor, todas as possibilidades de si, até aquele momento. Assim, casar ou não é uma decisão de foro íntimo, assim como terminar a relação, parar a relação naquele instante, é uma decisão pessoal. Porque, ao final das contas, reencontraremos ao outro, para que aquele processo de aprender a amar ao próximo também continue acontecendo, porque iremos todos aprender a amar a todos. Separar não é livrar-se de alguém, mas é perceber que aquele momento, ou a partir daquele momento, melhor será caminhar já não tão juntos, para reencontrar-se em um momento propício, para continuar esse processo de conhecer-se e amar-se um ao outro. Eu tenho uma pergunta aqui também, e eu vou fazer para a Patrícia, que está aqui com o nosso programa também. Boa noite, Patrícia. É uma pergunta que as pessoas fazem muito recorrente, principalmente quando visitam cemitérios.
não é frequente na sociedade, nós vamos ao cemitério em datas específicas, ou mesmo quando temos o sepultamento de alguém. E é natural que nos chegue essa pergunta: há espíritos ali? Aqueles que foram enterrados estão ali no cemitério? Então, Kardec, através do Livro dos Espíritos, ele nos dá algumas diretrizes sobre o que acontece conosco após a nossa morte, o nosso desencarne, ou seja, o desenlace que existe entre o corpo físico e o corpo espiritual. De ordinário, ou seja, comumente as pessoas não ficam ali no cemitério. Elas ficam assim um pouquinho atrapalhadas naqueles primeiros dias, primeiros meses, dependendo muito também de como se deu essa morte, mas depois disso a pessoa ela é resgatada muitas vezes numa situação que ela esteja ali de prostração ou de uma letargia. Então ela ainda está se acostumando a retornar ao mundo espiritual e ela fica então um tempo ali acomodada. Mas quando o espírito está muito apegado ainda às coisas da matéria, muito apegado ao mundo material, ela por vezes ela volta ali no local do seu sepultamento, o que é muito triste. Então, dentro da doutrina espírita, pelo espírito Joana de Ângeles, e também nós temos na literatura de Chico Xavier, por André Luiz, nós temos algumas narrativas de espíritos que voltavam ali no lugar do seu sepultamento e eles ficavam então presos àquela situação e muitas vezes vendo o corpo se decompor, o que ninguém espera, o que ninguém deseja. Muitas pessoas têm uma síndrome, por exemplo, de claustrofobia, de não gostar de lugares fechados e alguma vez na vida pode ter pensado: poxa, e se eu sou enterrado vivo e ficar ali preso, né? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou ser levado dali, vou morrer e vou ficar ali eternamente naquele lugar? Então, nós aprendemos através da doutrina espírita que nós não ficamos, mas se somos de alguma forma apegados também a uma doutrina religiosa que nos ensina que nós vamos só voltar ao mundo quando Jesus retornar, né, que ele vai separar o joio do trigo, então com certeza, Maurício, a gente vai ficar ali, né, apegado àquela situação, muitas vezes por achar que nós vamos encontrar também os nossos familiares. Então acontece muito do espírito retornar na época de finados, como você falou, ou Dia das Mães, Dia dos Pais, na esperança de encontrar o seu ente querido, e muitas vezes até se sente um pouco frustrado, né? Porque com o passar dos anos as pessoas vão entendendo que o espírito não está mais ali. Então o que fazer? Ore por essa pessoa, ore por esse espírito, peça que ele se desapegue da matéria e que ele não precisa estar passeando ali pelo cemitério e nem lugar algum, né? Que ele deve voltar para onde ele se encontra, onde ele possa evoluir, continuar o seu progresso, porque quando morremos fazemos tudo, menos descansar, isso podemos ter certeza. Algum complemento? É verdade, porque a gente pode lembrar da palavra de Jesus, da colocação de Jesus, que onde estiver o nosso coração, aí estará onde estiver nosso tesouro, estará nosso coração. Então, à medida que nós formos nos desmaterializando, porque desencarnar não é desmaterializar, desencarnar é desfazer do corpo. Desmaterializar é um processo do coração, dos valores. Quando eu perder os valores daqui, eu me desvincularei destas coisas. É natural que, como em todos os lugares da sociedade, no cemitério haverão espíritos daqueles condizentes e coerentes com aquele mundo ali. Mas muitas vezes a gente fica, então que medo, vou frequentar o cemitério. Eles estão tão absortos com os seus pensamentos e com as suas preocupações e com o mundo dele, que muitas das vezes mal reparam que tem encarnados frequentando o cemitério. Se a dificuldade é pensar isso aí, de maneira nenhuma podemos nos preocupar com isso, ou devemos nos preocupar com isso. Mas, como disse a Patrícia, se quer fazer um bem, que ore por essas pessoas, por esses espíritos, para que eles possam refletir
pensar, analisar logo mais, perceber que aquele não é o melhor lugar para eles estarem depois da desencarnação. Bom, terminamos nosso segundo bloco, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o terceiro bloco do nosso programa Presença Espírita. Até já! Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Esse é o nosso programa de perguntas e respostas. Se você está nos acompanhando agora, nessa quinta-feira, ao vivo, é a oportunidade sua de, através do Facebook, da nossa página no Facebook, trazer o seu questionamento. A Patrícia está aqui no computador e ela vai estar anotando as perguntas que você faz aí. Uma dessas que nos chegou é a seguinte: legítima defesa. Alguém matou o outro por legítima defesa. Isso é crime? Deus perdoa? Eulécia, como que fica a situação de alguém que assassina em legítima defesa? Pois é uma pergunta, sim, realmente a resposta a gente tem que meditar bem, né? Mas no Livro dos Espíritos tem essa pergunta e eles respondem que, de preferência, a gente tem que usar uma situação e que não chega a esse ponto. Mas se depender que não tem outro jeito, é um ou outro, sim, mas depende muito da intenção dessa pessoa. É lógico que ele não é culpado como aquela pessoa que assassina, né? Não é isso, gente? É isso. Porque ele não depende, tudo a gente sabe que o julgamento pela espiritualidade é feito pela intenção da pessoa e não aquilo como a gente vê, às vezes a gente olha um fato de um ângulo e analisa e julga já, nós nos colocamos sempre na posição de juiz e julgamos. Quando, na verdade, na espiritualidade eles veem como o nosso sentimento. Quando não tem mais saída, então, realmente, ele não é culpado daquilo que foi obrigado praticamente a fazer. Mas sempre lembrando que a pessoa tem que, nesse momento, pensar mais de uma vez se não tem um outro recurso. Você, Maurício, quer completar? Essa pergunta nos lembra uma pergunta que Kardec faz também no Livro dos Espíritos sobre o soldado que é chamado a ir à guerra. Ele é culpado por matar alguém, já que ele foi convocado, ele serve ao seu país, está na frente de batalha. Há culpa nisso? E a resposta é muito semelhante a essa. Porque depende da intencionalidade. Alguns vão e evitariam ao máximo aquela situação e não sentem prazer naquilo. Não há uma satisfação pessoal naquilo, mas há o cumprimento da obrigação. É uma intenção diferente daquele que mata e, se puder, mataria mais e mata com requintes de crueldade, e porque isso está a intenção. Então, os nossos atos, eles são julgados por Deus não pelo ato em si, mas particularmente pela intencionalidade onde está aquele ato. O aspecto da legítima defesa pode ter inúmeras variantes, baseado naquilo, na emoção, no sentimento do coração. Quando eu fiz aquilo quase que num instinto de conservação para preservar a minha vida, é um aspecto, há uma intencionalidade nisso. Quando eu poderia ter um outro aspecto que não seria a última saída, e eu percebo que ali havia um momento de raiva, um movimento de vingança, de ódio, você me ameaçou e agora você verá, então, já que eu tive a oportunidade, a intenção é diferente. Aos olhos da justiça humana, essa sutileza, esses detalhes que passam no nosso coração, e não pode se perceber muito disso, não há provas, não há externalidade a ponto que o juiz possa decidir, e muitas das vezes somos julgados culpados ou inocentes. Aos olhos da justiça divina, analisa-se o sentimento do coração, o que é muito diferente. Então, sempre nesse aspecto, o que estará em jogo é qual é a nossa intencionalidade. Por isso a preocupação que devemos ter todos nós, que sentimentos eu conduzo em minha alma, que sentimentos eu conduzo para tomar as minhas decisões. É a partir disso que eu estarei errando ou acertando na existência. Eu acho que completar isso também com a lei humana, né? Se até a lei humana pode absolver o réu por ele ter agido em legítima defesa, quanto mais Deus, né? Que tudo sabe, que sabe do nosso coração. Então a lei humana pode até errar, mas a lei divina nunca vai errar. E nós temos a lei de conservação, como você bem falou. Então é a nossa obrigação conservar o nosso corpo, né? E também é um instinto, né? Um instinto material. Não defendendo a legítima defesa, mas entendendo que na lei divina também, como na humana, que há copia, há atenuantes e agravantes também. É claro que para o espírito isso acarreta
uma sequela, né? Porque eu fico pensando que matar alguém, ainda que em legítima defesa, sempre deve ser um ato, como vocês falaram, extremo. Então deve ser difícil para o nosso espírito, para o nosso perispírito, para a nossa a parte psicológica aceitar bem, né? Superar Tudo isso, esse trauma, superar não? um trauma. Haja visto, né, Patrícia, que nós vemos assim, que ele após as guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial, ali sempre está tendo guerras, nós vemos que aqueles soldados que voltaram, todos eles com problemas psicológicos, muitos não recuperam, né, aqueles traumas, porque foram obrigados a fazer, né? Ainda que aquilo. estejam no exercício do dever, né? Mas não, aquilo não faz bem para ele. Quer dizer, ele foi obrigado a agir daquela maneira, né? Temos mais uma pergunta aqui colocada pelo nosso leitor. Eu vou pedir para a Patrícia começar a nossa resposta, esse nosso bate-papo em torno dessa pergunta. A curiosidade do nosso telespectador é dizer se tudo nos é obrigado. Há uma expressão no Espiritismo, fala-se de expiação, de provas, de expiação, ora isso, ora aquilo. E ele não entende muito bem esse conceito. Será que tudo é imposto, todas as dores, tudo isso é imposto por Deus? Qual a diferença de você ter passado por uma situação difícil? Isso é uma prova, isso é uma expiação? Ou é tudo a mesma coisa, utilizando palavras diferentes? Essa é a dúvida do nosso telespectador, Patrícia. Então, como você disse, é uma dúvida bem recorrente e a gente sempre está falando aqui de provas e expiações e nem sempre a gente explica, porque realmente a própria doutrina espírita faz uma diferenciação, embora as duas situações advenham da lei de ação e reação, né, e também das nossas vidas sucessivas, ou não, né, como, por exemplo, em relação à prova. A prova, ela sempre a gente escolhe as provas. Então, quando vamos fazer ali o nosso planejamento reencarnatório, nós escolhemos as provas nas dificuldades que a gente tem. Por exemplo, eu preciso de ter mais paciência, então eu vou pedir provas que eu precise exercer mais essa virtude da paciência. Eu preciso ser mais honesto, né? Então eu peço essas provas. Acontece que reiteradamente as nossas vidas a gente pede, por exemplo, a prova da paciência ou da honestidade e a gente não consegue evoluir. Então, nesse sentido, a expiação seria um pouquinho mais gravosa. Então, ela vem, muitas vezes, pode ser também de forma escolhida, mas algumas vezes de forma compulsória mesmo, ela vem para nos ensinar algo que nós precisamos resgatar do nosso passado. E eu fico pensando assim, que às vezes na vida da gente nós passamos por diversas provas e tem lá, por exemplo, o desemprego. Eu estou desempregado, né, e eu não consigo voltar ao mercado de trabalho, enfim, eu estou numa situação dessas. É uma prova, né? Uma prova para a gente exercitar, na maioria das vezes, para a gente exercitar a nossa paciência, para a gente reaprender o valor do bem material, o valor da família, né? O valor daquilo que nós gostamos de fazer. E se eu passo a vida inteira numa questão de uma prova de pobreza extrema, ou numa situação de pobreza extrema, ou numa situação de riqueza, né? Isso nós podemos considerar que precisamos passar por uma expiação, também para a gente ver como que a gente vai se comportar e para ver se a gente aprende as lições que a gente não aprendeu no nosso passado. Então é mais ou menos por aí. Poderíamos dizer de que a prova é sempre uma escolha. Nós, quando combinamos a nossa programação espiritual, como falava a Patrícia, a prova é algo que eu posso optar. Olha, seria interessante se eu passasse por esse perrengue, por essa situação difícil, porque eu vou exercer isto, aquilo. Divaldo Franco tem uma história belíssima, que fala em que certa vez ele estava na Mansão do Caminho, a casa onde ele instituiu, ele fundou, e então, no momento da prece final, era uma palestra que ele fazia, com uma percepção psíquica dele, ele viu uma senhora muito simples, uma pessoa de posses muito modestas, mas que frequentava ali, ele não a conhecia, mas de vista percebia que era uma frequentadora. Era como se um raio de luz muito intenso, de bênçãos, caísse sobre aquela mulher. Aquilo lhe chamou a atenção. E ele foi conversar com ela, saber um pouco mais daquela senhora. Percebeu da sua envergadura moral, pela própria envolvimento espiritual que tinha, mas era uma mulher muito simples.
era uma lavadeira de um bairro de periferia. Negra, simples, humilde, uma família sem nem poucos recursos, vivia a vida trabalhando como lavadeira. E ele chamou-a então para que ajudasse nos recursos morais que ela dispunha muito, ali na comunidade da atividade espírita. E então ela foi alfabetizar-se, porque era analfabeta até então, para poder ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a fim de fazer o Evangelho no lar, na casa da periferia onde morava, a fim de aplicar o passe nas pessoas acamadas, adoentadas. E então, ao desencarnar, já depois de anos, alquebrada pela velhice, desencarnou. E então, ao desencarnar, Divaldo Franco teve acesso à informação daquele espírito nobre, que era um espírito de grande estirpe, nobreza, e que houvera naquela encarnação escolhido encarnar na periferia, negra, pobre, sem muitos recursos, ganhando a vida no labor das mãos para desenvolver a humildade. Porque sofreria a injunção do racismo, ao preconceito da classe social onde nascera, às dificuldades da relação do dia a dia, mas não precisava daquilo. Não estava espiando, não era uma conta a pagar, mas era o aprendizado que ela desejaria. Optou então para desenvolver a humildade naquela encarnação. E então, tendo uma vida nobre, honrada, efetivamente teve a oportunidade, naquela situação aparentemente inóspita, uma grande lição para aprender humildade. É um grande exemplo de provas que escolhemos para aprender coisas, virtudes, situações que ainda não temos na nossa intimidade. Bom, concluímos então o tempo do nosso terceiro bloco. Vamos para um breve intervalo e já já voltamos com o nosso último bloco. Ainda é tempo de você trazer a sua pergunta, as suas dúvidas, para respondermos no nosso quarto e último bloco daqui a pouquinho. Até já. Olá, voltamos para o nosso quarto e último bloco do programa Presença Espírita. Esse programa que é de perguntas e respostas. É muito comum as pessoas perguntarem sobre o que acontece na casa espírita. Palestra, estudos, mas particularmente as pessoas ouvem, né? Eu vou na casa espírita para receber o passe, para tomar um passe. Afinal, o que é isso? Que momento é esse? E muitas das pessoas que vão à casa espírita e recebem o passe não entendem muito bem que processo é esse e por que oferecemos esse recurso. Lécia, como explicar para as pessoas o que é o passe? O passe, na verdade, Maurício, é uma coisa muito simples que Jesus nos ensinou. Ele deixa isso já, esse sistema que já existe há muito tempo. O passe é coisa muito simples, é a imposição da mão, e nessa imposição da mão, quem o faz são os médiuns, que são devidamente preparados, eles fizeram um curso para assim poderem saber como que funciona, e na verdade é uma transmissão de fluidos, é um magnetismo, uma energia que as pessoas recebem através dessa imposição de mãos, e que é feita somente na casa espírita, porque o ambiente ali já está preparado. Então não existe nenhum ritual, não existe nada diferente a ser usado, é apenas a imposição das mãos sobre o paciente, e na saída todos eles recebem um copinho com água, porque nessa água é muito importante que ela assim o tome, porque cada copinho que a pessoa pega ali, ela recebeu o medicamento necessário, então cada paciente recebe o medicamento necessário a cada um. Nós queremos lembrar também que semana passada a secretaria, eu me lembro bem qual é a secretaria que fez, ali no Parque Ambiental, é uma exposição muito interessante sobre Ponta Grossa, sobre uma escola fez sobre o que o seu bairro possuía em crendices, em lenda. A Secretaria da Cultura. Secretaria da Cultura, obrigada. A Secretaria da Cultura organizou esse evento que eu achei muito importante. E dentro desse evento, com as fotos, as coisas peculiares, coisas antigas de Ponta Grossa, tinha também um stand em que a Secretaria trouxe as ditas benzedeiras, resgatando o trabalho das benzedeiras. Então, as benzedeiras são também essas criaturas que foram pessoas simples, que foram dotadas dessa qualidade e não deixam de ser médiuns, lá ali dentro da categoria delas. Então,
Mas dentro da casa espírita, o passe é dado sem ritual nenhum, é somente imposição das mãos, e a pessoa, para recebê-lo, é só adentrar na casa espírita, e antes do passe sempre há uma palestrinha de tema evangélico, o tema do evangelho, para que ela se possa realmente conectar-se com o alto, porque conectando-se com o alto, ela estando assim com o seu pensamento elevado, mais condições ela tem de receber, porque se não conectamos, nós não podemos receber nada. Temos mais uma pergunta aí? Temos também uma pergunta, vou aproveitar agora, porque as pessoas reclamam realmente. Nós vemos lá que as pessoas que vão tomar o passe, muitas delas vêm conversar conosco, com outras pessoas após, e porque conversamos também sobre essa influenciação dos espíritos, né? Então ela quer saber o seguinte: se estamos cercados por uma multidão de testemunhas, tem aqueles que testemunhas espirituais. Temos que querem nos ajudar, mas na grande maioria são espíritos maus. Como podemos fazer para que os maus não nos influenciem? Vou deixar para o Maurício. Muitas das vezes a gente imagina ser vítima da espiritualidade. Os espíritos eu não vejo, eles podem fazer o que quiser comigo. Ou muitas das vezes as pessoas pensam, alguém amaldiçoa, alguém faz um trabalho, ele evoca espíritos para me perseguirem. É interessante que se isso fosse verdade, seria muito cruel na lei divina, seria muito cruel de Deus nos deixar à mercê de maldosos, em que a gente não percebe, não sabe, não vê, não estaremos em condição de igualdade, se assim fosse verdade. Os espíritos só acessam a nossa emoção, a nossa casa mental, se encontram sintonia. É uma frequência parecida com a frequência de rádio. Eu só consigo sintonizar a rádio tal se no meu dial, se no meu rádio, eu modularizar a frequência exatamente com aquela em que as ondas do rádio estão sendo emitidas. Senão, eu não escutaria o noticiário, escutaria a música, não daquele estilo como do outro estilo. A nossa casa mental emite frequências da mesma maneira. Nós somos uma frequência baseada nos meus valores e no meu pensar. A nossa aura, o nosso psiquismo, o nosso perispírito vibra na frequência coerente dos nossos sentimentos. E aqueles espíritos que querem nos acessar, eles devem ter frequência semelhante, para poder então induzir-nos a tanto. Assim, aquele mal ou a maldade que nos chega, ela será refutada, rebatida com o bem, com a bondade. Não com aquele sentimento de eu sou bom e agora você não me pega, você vai ver, porque não há bondade nisso. Mas sim a bondade que nasce da compreensão, da empatia, da comiseração daquele que quer fazer o mal. Porque não aquele contraponto, eu estou protegido porque Deus pode tudo comigo e você vai ver agora e vai te mandar para aquele lugar. Isso não é amor, isso não é bondade. O sentimento que temos que ter para aqueles que nos querem mal é amor. É aquilo que Jesus nos provoca quando nos diz que temos que amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Então, se eu sou perseguido por um espírito mau, se eu me sinto perseguido por espírito mau, o que eu devo fazer é orar. Não orar para que Deus me livre dele, é orar por ele, para que ele tenha um sentimento, para que ele tenha vibrações positivas, para que desperte da sua maldade e não para que Deus me livre dele e que se dane, eu não quero saber para onde ele vai. Isso não é amor. Então, o amor que rebate ou que é a antítese do mal é aquele amor para justamente aquele que faz o mal. Então, não temamos os maus, porque só lobos caem em armadilha de lobos. O que devemos temer é a maldade do meu coração. Não devemos temer a maldade do outro, devemos temer, o que é muito mais grave, a maldade que perdura, que ainda permanece em nossa intimidade. É essa maldade que me faz mal. A maldade do outro só irá me fazer mal se encontrar em nós da mesma essência, da mesma frequência, da mesma matriz. Então a maior preocupação não é o mal do outro. A maior preocupação que eu devo ter é o mal que ainda perdura em mim. Maurício, mas como que a gente faz para se escapar desses maus pensamentos? Substituindo eles por bons pensamentos. Se eu tenho maus pensamentos, se eu tenho maus sentimentos, é porque a minha casa mental e minhas emoções ainda estão habituadas com isto. Ainda não houve aprendizado do bem. Então, se eu me sinto constrangido
envolvido por vibrações más, por uma influência ruim, má de um espírito, e eu ainda não consigo ter toda essa característica de orar por ele, eu devo ter o exercício de substituir esse pensamento e esse sentimento por outros. O exercício da leitura, boa leitura, de uma leitura que modifique a minha casa mental. O exercício da oração. Orar sempre ao iniciar o dia, ao concluir o dia, ao iniciar uma atividade, criar, construir em mim o hábito da oração. Construir o hábito de diminuir a crítica e começar a ter compaixão, diminuir a observação e passar a ter benevolência, envolver ou exercitar sentimentos que não tão frequentemente habitam a minha alma, sentimentos positivos. E eu sempre, aquele que me persegue, aquele espírito obsessor, ele vai ser sempre o vigilante, o professor dos sentimentos que eu ainda não tenho. Porque quando eu baixo a guarda, ele se assessora, se aproxima. Então, eu modifico minha casa mental. E assim eu vou modificando esse processo, essa sintonia. A partir de mim, daquilo que eu modifico em mim, eu passo a modificar essa relação. E ainda, como complemento para esse processo, eu posso utilizar na casa espírita o passe. Aquilo que falávamos há pouco, o passe como transmissão de fluidos de energia positiva, é sempre a terapia que o espiritismo oferece para nos amparar nesses momentos, para nos amparar nas dificuldades, nos reestabelecendo energeticamente. Então, as terapias que eu posso utilizar quando me percebo influenciado, quando me percebo em situações de risco, são a oração, a leitura edificante, a leitura do Evangelho, de uma página positiva. Muitas das vezes é necessário ler em voz alta, em pé, como for. Leia. Leia para que ela substitua pensamentos recorrentes da tua mente. Ore. Ore com fervor, converse com Deus. E o terceiro aspecto que podemos dizer, vá à casa espírita receber do passe. Aproveitar e escutar a palestra que antecede o passe, a mensagem boa, mas escute com a alma. Se alimente daquilo, se envolva no psiquismo da casa espírita quando lá estiver e conclua toda essa atividade através do passe. E aí então, nessa terapia, nós podemos aos poucos, substituindo, reestruturando-nos emocionalmente. Hoje nós estamos aproveitando de você, né? Porque você quase não tem vindo mais por conta das suas atribuições. Mas, por exemplo, nessa situação de passar por essa má fase, a mediunidade, quando a mediunidade surge, ela influencia nesses maus pensamentos? Claro, porque todo médium é aquele que tem uma sensibilidade a mais para captar dessas emoções, positivas ou não, negativas ou não. Então, o médium, ele sempre, tudo isso que falamos, quando falamos de alguém com mediunidade, ele potencializa-se isso mais intensamente. Então, é mais ainda, ou denota ou necessita ainda mais o cuidado daquele que tem a mediunidade. Ao buscar a casa espírita, terá a oportunidade de entender qual é esse processo da mediunidade que está acontecendo consigo mesmo. Como educar a sua mediunidade, como potencializar, canalizar para que ela seja útil. Essa sensibilidade pode ser útil e muito em várias situações. Como trabalhar com ela sob a ótica da doutrina espírita, porque a mediunidade não é propriedade da doutrina espírita. Falávamos há pouco das benzedeiras, que são médiuns e não necessariamente espíritas. Em outros ritos, propostas, vertentes religiosas, há mediunidade, mas não necessariamente no entendimento espírita. Como falamos de mediunidade na casa espírita, é mediunidade sob o olhar do espiritismo, da compreensão da mediunidade como uma ferramenta de trabalho, de progresso para nós e de amparo para o próximo. Então busca a casa espírita para obter dessas informações. E aí então vai se reequilibrando, vai se reestruturando, até que atinge o patamar da normalidade e consegue conviver com tranquilidade com o fenômeno mediúnico. É um desafio. Falamos assim, parece que é simples, mas não é. Na verdade, é um bom desafio, mas nada impossível. É uma construção, como a gente constrói a nossa felicidade, como a gente constrói a fé, né, que temos, a paz.
nada é dado, né? A gente sempre precisa ir atrás disso, né, Eulécia? Sim, com certeza. É muito importante esses assuntos aqui para que as pessoas vejam que a gente pode fazer, apesar das dificuldades que passamos, apesar desse mundo conturbado, apesar de todos os problemas aqui, nós vemos que realmente nós temos recursos que podem amenizar. E esse livro aqui que vai ser sorteado hoje é importantíssimo porque traz a visão da Joana de Ângeles sobre diversas questões que nós estamos abordando aqui. Ó, eu coloquei Será as que dá últimas tempo mais pessoas. uma pergunta ou não? Não. É? Já estamos no nosso estamos no tempo final. limite. Patrícia acabou de escrever os últimos telespectadores que nos acessaram aqui. O nosso livro é Após a Tempestade, uma psicografia, uma das primeiras psicografias de Divaldo Franco, no comecinho dos anos 70 ainda, mas como a Eulécia bem lembrou, com temas muito atuais. E aí o nosso telespectador sorteado foi o Mauro Plaviak. Parabéns, Mauro. Você pode buscar o seu livro na Livraria Espírita A Educadora, que fica na Rua Santos Dumont, anexo à Sociedade Espírita Francisco de Assis. E uma boa leitura. Tenho certeza que terá uma excelente leitura. Bom, uma semana abençoada para todos nós. Uma boa semana a todos, uma boa noite. Obrigado pela sua participação e até o nosso próximo programa. Tenha uma boa semana.